Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estava meditando uma palavra que se encontra lá em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo de número 22. Uma coisa que me chamou a atenção. Jesus falou para os discípulos passar para outra margem do lago. Enquanto ele despedia ali a multidão que estava ali ouvindo a palavra, chegando lá num determinado ponto, Jesus tinha subido para orar e Jesus resolveu ir ter com eles no meio do lago, no meio do mar ali, né? E eles ficaram muito assustados, pensando que era um fantasma, alguma coisa do tipo. Pedro, no barco junto com os seus amigos, discípulos ali, ele, no versículo de número 28 de Mateus 14, ele fala assim: se és tu, Jesus, manda que eu vou ter contigo. E ele desceu, Jesus deu a ordem, né? Deu uma palavra de ordem: vem então, sou eu. E ele desceu ali do barco e começou a andar em direção a Jesus sobre as águas. Nem nadar ele não sabia. E foi. Só que começou a desviar o foco, em vez de continuar olhando para Jesus. Começou a ver os ventos, né? Ver o mar e olhar assim. Falou, gente, eu estou andando sobre as águas. Começou a afundar. E Jesus foi lá, ele clamou, né? Não importa que eu venha perecer, estou afundando e tal. Jesus levantou ele pelas mãos lá e falou para ele, né? Homem de pequena fé ou de pouca fé, como dizem algumas traduções, né? Mas o que me chama atenção não é isso, como é que ele, com pouca fé, ele conseguiu andar sobre as águas, né? Aí tá a grande diferença da gente fazer as coisas sobre uma palavra. Ele não desceu por conta própria e foi andando lá e chegou até Jesus. Não. Se for o Senhor que está aí, manda eu ir ter contigo. E Jesus deu a ordem. Sou eu, venha. Aí que tá a diferença, tá o segredo. Às vezes você tem pouco, você fica aí, né, se martirizando, ou fica aí achando que não tem jeito para realizar determinada situação da sua vida, ou fazer qualquer coisa que você tem vontade, porque você acha que você tem pouco recurso, que você não sabe fazer. Pedro não sabia nadar. Ele falou, mas se for o Senhor, eu tenho uma pequena fé. Se for o Senhor, fala para mim e ter aí contigo. E Jesus falou, sou eu, pode vir. E ele andou sobre as águas. Se ele com pequena fé ele conseguiu andar sobre as águas, e ele conseguiu, mesmo que afundando, Jesus não deixou ele perecer. Foi lá, pegou ele pelas mãos. Agora, num outro ponto da Bíblia, me chama atenção também, uma geração perversa, o povo ali pecando. E Deus dá uma palavra para Noé fazer uma arca no meio do pasto. Não chovia, mas tinha uma palavra, né? Tinha uma palavra. O que importa é se você tem ouvido a voz do Senhor, se tem uma palavra. Eu estava ouvindo uma pregação aí, eu vi esse trecho na Bíblia, achei interessante. Se tem uma palavra, não importa o tamanho do recurso que você tem, né? Faça, vai dar certo. Então que nesse final de semana você possa refletir a respeito disso. Esse tempo até que eu não trago aqui uma palavra, né? Mas Deus tem me incomodado a respeito disso para poder dizer para você que vai dar certo. Mas tem uma palavra. Vai buscar o Senhor, Deus falar contigo. Talvez a situação na sua casa tá com adversidades. Qualquer lar sempre vai ter adversidades. Até porque a adversidade ela gera crescimento, né? Ela tira a gente da zona de conforto. Isso faz parte da nossa vida. Aquele incômodo que faz você sair do lugar, que faz você buscar, querer algo a mais. Então Noé começou a construir ali uma embarcação gigantesca no meio de um pasto. E todo mundo é um louco, é um retardado. Como é que pode? Zombaram dele. Mas quando o dilúvio veio, ele tinha, né? Aonde recorrer, porque ele deu ouvido à voz do Senhor. Então tá aí o segredo. Se você tem uma palavra de ordem a respeito da sua vida vinda da parte de Deus, pegue e faça, ainda que pareça ser loucura. Talvez os amigos de Pedro falaram para ele assim, não vai, você não sabe nadar. A Bíblia não fala isso, mas conjecturando aqui, né?
Nós podemos imaginar como que deve ter sido. E ele foi e conseguiu andar alguns passos ali em direção a Jesus sobre as águas, desafiando aí as leis da física, né? Então é isso daí, que fica essa palavra pro seu coração nesse dia, que você possa meditar. Estamos aqui no nosso trabalho, aqui na Amigos Presentes, graças a Deus. E aqui, pessoal, para quem não conhece a nossa lojinha aqui, ó, é aqui em Carmo de Minas. Isso aqui foi uma palavra de ordem. Começamos aqui com pouco recurso, mas o Senhor sempre esteve no negócio, né? Nos deu uma palavra de ordem e começamos com um pouquinho que tínhamos. E Deus tem abençoado. Hoje a nossa lojinha aqui em Carmo de Minas, graças a Deus, atender nossos clientes e amigos é bem surtida, tem bastante coisas legais, né? E sempre escutando aí a voz do Senhor, a gente trabalha com aquilo que a gente tem, né? Aí pra você ver. Graças a Deus, muita coisa legal para acontecer ainda, Deus tem abençoado. E você que ainda não conhece, né? A nossa lojinha aqui em Carmo de Minas, eu te convido a vir conhecer, tá joia? Deus abençoe a todos e que fique essa palavra, viu? Para sua vida. Comece com um pouco que você tem. Então tem muitos exemplos dentro da Bíblia que Deus não olha para a quantidade de recursos que você tem, olha se você está usando ou não. O profeta chega para a viúva, ela só tinha um pouquinho de farinha e ela falou: ó, farei um bolo para mim e para meu filho, comeremos e depois morreremos. E falou: não, pega esse pouquinho que você tem, faça um bolo para mim, que o azeite não vai acabar e a farinha da tua panela também não vai acabar. E passar aquela fase de escassez na terra, né? Então, usa o pouco que você tem. Que Deus abençoe sua vida aí. Um bom dia.